Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Revista do Botafogo. Um grande abraço a cada um de vocês, meus irmãos de camisa, saudações alvinegras, saudações botafoguenses. Ontem, no Estádio Nacional do Chile, Botafogo 0, Universidade do Chile 1, mais correto, Laú, Universidade do Chile 1, Botafogo 0, numa partida que o Botafogo teve controle de bola durante boa parte do primeiro tempo, dominou o jogo, dominou as ações, mas teve muito pouca objetividade, muito pouca criatividade, muito pouca inventividade e acabou tomando o gol da Universidade do Chile, que passou até a ter mais possibilidades durante a partida, possibilidades até de ampliar o placar dentro do Estádio Nacional do Chile, um estádio que o torcedor botafoguense, que entende a história do Botafogo, tem muito apreço, não por nenhuma grande conquista do Botafogo, ou nenhum grandioso jogo do Botafogo dentro desse estádio, mas foi nesse estádio que o Brasil foi campeão do mundo na Copa do Chile, em 1962, na final contra a Tchecoslováquia, numa grande campanha onde nós tínhamos Garrincha, Zagallo, Amarildo, Didi, Nilton Santos, 5 jogadores do Botafogo naquele time titular do Brasil, meio time do Brasil era de jogadores do Botafogo, e o Garrincha pegou aquela Copa do Mundo, botou debaixo do braço, e o Brasil foi campeão do mundo. O nosso grande Amarildo, possesso, entrou no lugar de Pelé machucado e também cumpriu muito bem o seu papel, jogando também uma excelente Copa do Mundo. E não precisa nem dizer da efetividade de Zagallo, da defesa no ataque, um jogador moderno já naquela época, na efetividade de Nilton Santos e no talento, na classe, na habilidade de um já muito experiente Didi em 1962 naquele estádio. Mas ontem o Botafogo não teve a mesma sorte. O time cometeu algumas falhas de escolhas no último terço do campo também graves, assim como aconteceu também no jogo contra o Palmeiras. Uma jogada que é para chutar, para definir, você tenta um passe a mais, tenta um drible a mais, como aconteceu com o próprio Arthur quando entrou em campo. O Botafogo surpreendeu e entrou com o Matheus Martins. Renato Paiva, considero que foi uma falha. Eu já disse aqui, não quero colocar uma marca no Matheus Martins, dizendo que no resto da vida vai ser um jogador de segundo tempo. Mas hoje o Matheus Martins é um jogador de segundo tempo. Ele, quando entra no segundo tempo, pegando a defesa mais cansada, o jogo numa outra rotação, ele contribui, assim como aconteceu contra o Palmeiras. Mas ele saindo de cara no jogo, não vem sendo uma boa opção. Não vem fazendo grandes atuações e mais uma vez isso aconteceu. Arthur entrou, até algumas possibilidades apareceram ali, mas ele não fez boas escolhas, acabou dando um drible a mais, um toque a mais na bola e foi ali desarmado pela defesa da Universidade do Chile, num momento também de um pouco desequilíbrio da parte do Igor Jesus. Ele foi expulso e acabará desfalcando o Botafogo na segunda rodada contra a equipe do Carabobo, terça-feira próxima, aqui no nosso estádio, na nossa casa, no Nilton Santos. Nada perdido, nada que seja o fim do mundo, ainda tem muita coisa acontecendo na Libertadores, mas nessa fase de grupos, provavelmente é com esse time que nós vamos. Então temos que encontrar uma maneira de poder ser mais efetivos e poder chegar ao gol dos nossos adversários, porque já amargamos o empate contra o Palmeiras, onde nós tínhamos toda a possibilidade, e agora amargamos uma derrota contra a Laú, contra a Universidade do Chile, numa partida em que também, no primeiro tempo, nós tínhamos de possibilidade de sair com um resultado positivo, se fôssemos mais efetivos. Não fomos, né? A equipe da Laú teve Castelão, teve Ramírez, Caldeirão, Zaldívar, jogando com 3 zagueiros, teve Razabal, Marcelo Dias, Charles Arangues, um jogador símbolo do futebol chileno, 2 vezes campeão de Copa América com o Chile, Sepúlveda, Tamerano, Diório, que nós já vimos falado aqui, que fez o gol da equipe da Universidade do Chile, e nós já tínhamos falado aqui que o Diório era um jogador perigoso, já havia jogado no futebol brasileiro, e neste campeonato chileno, o Diório teve o melhor desempenho entre os atacantes ali, já marcando alguns gols para a equipe da Universidade do Chile, do campeonato chileno, onde a Laú tem nesse momento 7 pontos em 5 jogos, ou seja, está lá com 2 vitórias, um empate, 2 derrotas, não vem fazendo uma grande campanha. O líder é o Coquimbo, com 14 pontos no Chile, não vem fazendo uma grande campanha, mas é uma equipe que realmente se mostrou muito forte, a torcida fazendo um trabalho ali como torcedor, torcendo de maneira muito forte e transformando o Estado Nacional do Chile no verdadeiro caldeirão, apesar de ser um estádio grande. E a equipe da Universidade do Chile venceu o Botafogo por 1-0, nada perdido. Renato Paiva tem tempo para ajustar aquilo que ele está vendo, porque treino é treino, jogo é jogo, treino é jogo treino, jogo é jogo, jogo de amistoso é uma coisa, jogo de Libertadores e Campeonato Brasileiro é outra.
Então é a oportunidade do Renato Paiva ver como as coisas funcionam na efetividade, no dia a dia. Mas uma coisa eu quero dizer aqui, Matheus Martins não pode ser titular desse time do Botafogo. E é algo que o Renato Paiva precisa pensar, e também o nosso scout, a nossa diretoria, precisa pensar, porque o nosso time precisa ser reforçado para as competições que estão vindo aí, para que a gente possa fazer um bom desempenho, tanto no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e também no Mundial de Clubes que está vindo aí. Né? Então a situação tem que ser outra, a motivação tem que ser outra, e o Renato Paiva precisa colocar isso nos jogadores e encontrar algumas saídas. O Botafogo está se movimentando no mercado porque já está claro que o nosso time precisa de mais criatividade no meio campo. Jogadores que achem jogadas com os atacantes, com os pontas, né, bolas que você coloque e realmente possa surpreender as defesas adversárias. O Botafogo vai com tudo no Cauli, parece que já fez uma proposta de 10 milhões de euros e o Bahia não aceitou essa proposta inicialmente. Até vazou uma matéria que eu acho estranha, de que o Bahia tinha pedido Igor Jesus e Savarino numa troca com o Cauli, ou seja, para dizer que o Botafogo não ia vender o Cauli de jeito nenhum. Não acredito muito nisso, mas de qualquer maneira o Botafogo precisa sim buscar um jogador com as características dele, um jogador de meio de campo, um jogador que crie jogadas, um jogador que crie possibilidades para que o nosso jogo dentro de campo possa ter um desempenho melhor, porque não pode acontecer o que aconteceu nessas duas partidas, principalmente ontem, onde se precisou de criatividade e o Botafogo não demonstrou nenhum nível de criatividade e inventividade dentro de campo. O Cauli vem bem, em 17 jogos, já marcou 2 gols, 2 assistências na equipe do Bahia, e de um âmbito geral, nas últimas equipes que o Cauli jogou, ele já fez 126 jogos, com 21 gols e 19 assistências. É um jogador que participa bastante, entrega muita assistência, entrega também bastante gols para suas equipes. E o Botafogo não deveria desistir do jogador, continuar tentando, mas pelo que já se informou aqui de maneira geral, na mídia botafoguense, o scout alvinegro já está de olho em outras peças, porque se as coisas não avançarem com o Cauli, nós vamos buscar sim outros jogadores, mas é urgente essa situação. Scout, é urgente. John Texton, é urgente. Precisamos de jogador de meio de campo que possa levar essa bola da defesa até o ataque e dar essa possibilidade do Botafogo ter mais criatividade, criar mais jogadas e ter mais jogadas também de finalização. Tem que cobrar isso, Renato Paiva. Nossos pontos precisam finalizar mais, precisam buscar mais o gol. O Patrick de Paulo estiver jogando, tem boa qualidade de chute, precisa buscar mais o chute a gol, por mais que seja característica do Renato Paiva, fazer com que o Botafogo trabalhe mais a bola, fique mais com a posse de bola nos seus jogos, nas suas partidas, mas é fundamental que a gente arrisque mais no gol, porque só faz gol quem chuta, né? De maneira, em praticamente 99% das situações no futebol, tem que chutar para poder fazer gol. Então que seja assim a postura do nosso time nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro, também da Libertadores da América. E a gente sabe que na segunda janela vai chegar muita gente, que o Botafogo precisa se reforçar, vai chegar o RG que já está certo, mas essas contratações têm que ser feitas agora, dentro do mercado interno, são fundamentais para que a nossa equipe continue brigando no topo dos campeonatos em que disputar. Essa é a mensagem de hoje, torcedor alvinegro, torcedor botafoguense. Não deixe de curtir o nosso canal, compartilhar o nosso vídeo com os seus amigos botafoguenses, para que a gente possa melhorar, desenvolver cada vez mais o nosso canal e os nossos vídeos. Que também venha curtir cada um dos vídeos, compartilhar, comenta aqui também, é importante o seu comentário para que o vídeo chegue para mais pessoas e ativar o sininho, porque assim que a gente lançar um vídeo novo, ele aparece para você. Saudações botafoguenses, saudações alvinegras, continuamos firmes e fortes aqui no nosso canal. A gente não deixe de se inscrever no nosso canal, muito importante aumentar o número de inscritos para que a gente também possa desenvolver e crescer mais no nosso canal. E é o seguinte, Botafogo sempre, Botafogo no coração, Botafogo na alma. E é uma outra coisa que eu falo para vocês que é fundamental e muito importante. A gente está colocando o Pix aqui também, se você tiver condições de ajudar o nosso canal, de fortalecer aqui o nosso trabalho, não deixe de fazer isso, que nós também colocamos o Pix ali no canal e eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ter um cenário bacana aqui e uma estrutura ainda melhor para falar de Botafogo, de futebol e regatas. Continuamos firmes e fortes aqui e um grande abraço a todos vocês!